É um mosquitinho pequeno, que está dando muito trabalho. Aqui no Paraná, por exemplo, os altos números da doença transmitida pelo Aedes aegypti levaram o governador Ratinho Júnior a decretar estado de emergência. O anúncio foi feito ontem pelo secretário de Saúde, Beto Preto. Decreto do governador, com o chefe da Casa Civil e também com o nome da gente, onde fica decretada a situação de emergência em saúde pública no Paraná para combate e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outros agravos. Terá vigência de 90 dias e aí depois ele discorre todos os considerandos do SUS, o que pode ser feito, as recomendações. Então, inicialmente vale por 90 dias. Beto Preto salienta que no documento foram apresentados alguns detalhes a respeito das motivações que levaram à decisão tomada. O estado do Paraná é o último do sul-sudeste a decretar situação de emergência. Em primeiro lugar, fenômeno El Niño, a superlotação de unidades de pronto atendimento, de UPAs, e de pronto atendimentos municipais de menor porte. Estes são os serviços que neste momento estão pressionados em todo o estado, principalmente nos municípios com maior número de casos. Foi mais ou menos o que aconteceu na época do início da Covid, que levou ao caos na saúde pública, consequentemente levando à pandemia. Justamente na tentativa de impedir um novo caos no atendimento de saúde é que o decreto foi expedido. Quero informar que ainda não alcançamos o patamar para começar a ver os números caírem. Então ainda temos algumas semanas de crise pela frente. Também consideramos a situação de emergência pelos pedidos de fumacê dos municípios, né, o BV, que tem sido, agora começaram a ficar acima da nossa capacidade de atendimento. No início da semana, o Paraná atingiu o maior número de novos casos de dengue em uma semana, dentro do período epidemiológico que foi iniciado em 30 de julho do ano passado. Foram 17 mil casos a mais do que o registrado no boletim da semana passada, totalizando agora quase 9 mil casos confirmados da doença. Ainda houve a confirmação de 12 novas mortes entre os dias 7 de janeiro e 27 de fevereiro. Entre os 399 municípios paranaenses, 333 apresentaram casos autóctones, quando a doença é contraída localmente, e 399 tiveram notificações. Em Umuarama, o último levantamento do Índice Rápido para Infestação do Aedes aegypti, o LIRA, realizado entre os dias 4 e 8 de março, mantém o nível de alerta para o risco de epidemia. A situação foi considerada grave em 8 localidades, onde foram encontradas larvas do mosquito em mais de 5% dos imóveis visitados. Em 19 bairros, a infestação predial varia entre 1,5% e 4,2%. Com dados do último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria, o número de casos aqui na cidade subiu para 456. Na última atualização, foram 203 novos registros. O Umuarama acumula hoje quase 2.700 notificações de suspeita de dengue. A preocupação foi tamanha que levou a Secretaria Municipal de Saúde a disponibilizar todo o espaço físico do posto de saúde central, com toda a sua equipe, somente para atender casos de suspeitas da doença. A cidade fica em uma região de fronteira com o Paraguai, onde há uma epidemia de chikungunya, inclusive, fator que preocupa ainda mais as autoridades. É importante frisar que, se vocês recuperarem algumas entrevistas que nós fizemos sobre a dengue no ano passado, no meio do ano nós já alertávamos. Por quê? Porque vínhamos em 3 itens importantes. Primeiro, os quadros da doença chegaram até o inverno, no fechar do nosso ano epidemiológico em julho e agosto, o que não é comum. Segundo ponto, uma crise, uma epidemia de chikungunya no Paraguai. Só o Paraguai, um país de 6 milhões de habitantes, se falou, quer dizer, isso sem falar nos subnotificados, de 100 mil casos de chikungunya. E nós só tivemos 800 casos confirmados aqui. E terceiro fator já o El Niño que se aproximava, né? Mudança climática, mudança de temperatura. O fator temperatura 2023-24, ele antecipou em 2 meses a curva de casos.